Excelentíssimos telespectadores, estamos aqui com mais um Legalmente Podcast. Eu sou a Mari Carvalho. Eu sou Ana Paula Gimenez. E hoje estamos aqui com um convidado muito mais do que especial. Esse entende da Do nossa assunto. cabeça. E vai poder explicar várias coisas para os profissionais do Eu tô direito. ansiosa Advogados, promotores, juízes, delegados. Para qualquer pessoa. Que é uma Vou te profissão. falar. Para qualquer pessoa Para qualquer mesmo, pessoa, né? para estudar o cérebro, a mente, tudo. Funcionamento de Funcionamento tudo isso, de na tudo sociedade isso. que a gente vive atualmente. Mas antes da gente falar o nome do nosso convidado, se inscrevam aqui no nosso canal, deixe seu like, comente. Ativa o sininho. Porque a gente precisa dessa interação de vocês pra gente entender se você tá gostando, não tá gostando. Conta pra gente o que vocês estão achando. Do nosso podcast. Fala como é que tá, o que pode melhorar. E não nos sigam na rede social. Doutora Ana Paula Gimenez, como diz minha filha, Dra Ana Paula Gimenez. O meu é @Mari Carvalho Advogada. E também temos o Instagram do nosso podcast, que é legalmente.podcast. Segue a gente lá. Nós vamos postar os próximos episódios, os cortes, as surpresas, novidades, tudo lá. E também lá no nosso canal, lá no YouTube. E quem quiser patrocinar o nosso podcast, tá aqui, ó. O e-mail para patrocínio. Manda um e-mail aqui pra gente, no Que- texto patrocínio, que a que- gente entra em contato. Mas o meu convidado de hoje é uma pessoa super especial. Eu falo assim, eu aprendi muito com ele na época que eu tava na TV. Ele foi uma pessoa assim que me ajudou, Acho que é que uma todo advogada. mundo já viu ele na TV, né? Todo mundo. Todo mundo. Minha mãe. Todo Minha mãe já viu. Minha mãe ficou mundo. feliz que ele veio aqui O povo hoje, tá hein? tudo curioso todo pra mundo gente curioso. mostrar o nosso convidado. É o Dr. Fernando Gomes. Ele é médico, ele é PhD em neurociência. Foi apresentador de TV, é apresentador ainda, escritor, 9 livros. 9? Esse vai ser o 9º. Esse vai ser o 9º livro. Então, Fê, seja muito Obrigada. bem-vindo. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco hoje. Olha só, muito obrigado. É uma oportunidade muito grande para a gente que estuda a neurociência Sim. e principalmente levar além, né, dos muros da universidade esse conhecimento para todo mundo que segue a Ana, que segue a Mari, enfim, que quer aprender mais sobre como funciona o cérebro e principalmente como atuar de uma maneira legalmente na vida. Esse nome foi muito pensado. Bem pensado. A gente ficou A gente pensando criou em aí eu tava- Joguinhos de palavras, ela assim, falou assim, algo vamos que- fazer um jogo de palavra. Eu não sabia qual jogo era. Aí um dia eu tava na cama, assim, prestes a dormir. A Eu gente tava falei, pensando, juridicamente, legalmente. Aí eu falei assim, legalmente, porque legal da parte jurídica, né, da legalidade, e mente, porque você tem que ter uma mente muito equilibrada para trabalhar no jurídico, né? Não é fácil você advogar, não é fácil você ser um juiz, um promotor, pegar causas de outras pessoas. porque eu- Estagiário também. porque eu falo assim, quando um conflito, que pode ser um conflito empresarial, tributário, trabalhista, mas principalmente familiar, quando ele chega no Poder Judiciário, aquelas pessoas já não deram conta de resolver. Então, estão precisando de um terceiro, que eu falo que é a muleta, né, para resolver o problema deles. E que uma das partes vai perder um processo, né? Não tem um ganha-ganha, Não. sempre um perde, um Com ganha. o litígio é assim. não tem jeito. Então, não é fácil trabalhar nisso. E por isso que a gente te convidou. Bom, então a gente vai falar aqui sobre Vamos falar bastante. neurodireito, na verdade. Neurodireito. Nossa, adorei esse termo. Mas eu acho que isso aqui acaba sendo um embrião disso, sabe, Ana? Sim. Quando a gente fala de, enfim, vamos falar punição, mas um reforço negativo, ou então um reforço positivo quando você elogia alguém, é porque você quer validar ou não um determinado comportamento, que faz bem para a pessoa, que faz bem para a sociedade ou não. Então tem tudo a ver, né? Quantas noites mal dormidas dentro de uma cadeia um determinado criminoso precisa passar para aprender a lição? Com Sim. certeza. Ninguém gosta de ser processado ou de ter um processo, né? Mas assim, Imagina uma condenação. pois é, uma condenação, então. E aí os advogados que estão, né, por detrás disso também. E eu acho que As assim, ó, partes, os advogados, Sim, é sim. sempre... mas em teoria, até mesmo quem perde, porque como você falou muito bem, né? Um ganha, o outro É, perde de bem, acordo com a sim, regra jurídica, né? Mas até quem perde, na verdade, está ganhando uma oportunidade de entender as coisas de uma maneira diferente. É lógico que deve existir aí uma tendência de se achar injustiçado, enfim.
A gente sabe como o mundo funciona, mas é uma oportunidade para desenvolver a inteligência intrapessoal, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Sim. E a pessoa, de fato, se desenvolver como indivíduo. E você sabia esse negócio de perde? Uma vez eu peguei uma cliente que eu falei, ela já tinha passado por uns 4, 5 advogados, e ela veio para mim e eu falei assim, ó, esse processo, eu só vou assinar o contrato com você, mas a gente vai perder. Ela falou, como, doutora? Eu falei assim, confia em mim, a gente vai perder. Porque era um caso de guarda. Eu falei assim, seu filho precisa conviver com o pai. E como o pedido inicial era para suspender a convivência, eu falei assim, eu só aceito ser sua advogada se a gente perder o processo. E nesse caminho, Você gente vai conseguiu. fazer, eu vou fazer você ficar confortável com essa convivência. E eu trabalhei 1 ano Com no caso ela. dela, na cabeça dela, tudo. E eu perdi o processo, mas ela ganhou, Ela ganhou. muito, entendeu? E no dia da audiência, a juíza falou assim, doutora, mas também chegou agora, né? Foi fácil. Eu falei, não, excelência, 1 ano. Eu fiquei trabalhando todo esse conflito familiar para dar um... É muito difícil. Ainda Ainda mais se tem filho pequeno, né? Até criança. isso é desgastante. Sim. Mas por que você acha que teve tantos casos, assim, eu vejo muitos casos, e a gente já recebeu aqui também uma consteladora, ela é mentora, que ela falou assim, as mulheres são as maiores empreendedoras do Brasil, né? E tem muitas mulheres agora que advogam, que estão nesse meio jurídico, e o índice de burnout é altíssimo. E nas mulheres mesmo, né? Tem, acho que uma pesquisa saiu recentemente Que agora. as mulheres estão muito Que sobrecarregadas. as mulheres estão com um número elevado de burnout. Eu acho que assim, o que a gente deveria frisar mesmo, prestar bastante atenção. Quando nós confundimos a nossa performance em qualquer tarefa com a nossa própria autoestima, a gente está dando um tiro no pé. E a pessoa que sofre do burnout, ela passa por essa situação. E é como se o próprio cérebro, num processo de esgotamento, e o corpo, de alguma forma desse um grito dizendo, olha, ou você muda, ou eu não vou funcionar mais a seu favor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não somos a nossa performance. E o mundo, muitas vezes, convida a gente para isso. Ou porque a gente, de fato, deseja, ou porque, de fato, de repente, você é muito bom e as pessoas gostam do seu trabalho e te dão mais trabalho, te dão mais expectativa, perspectiva, e você deixa de viver. E quando isso acontece, não tem jeito, né? As coisas podem andar de uma forma muito complicada. O burnout, hoje em dia, ele faz parte de um sistema de classificação, ou seja, é um diagnóstico médico. Já é um diagnóstico, Já é então. um diagnóstico. Existe uma grande correlação com a tarefa que você executa e a pessoa entra num processo de falência, com sintomas tanto psíquicos como emocionais e até mesmo físico. Então, assim, é uma exaustão, O indivíduo Quais são chega os no sintomas, limite, né? assim, para as pessoas? A Assim, pessoa- os primeiros sintomas, para a gente saber, assim, a hora... Porque, assim, quando já explodiu tudo, que deu uma pane no cérebro da pessoa, eu acho que ela já sabe que tá naquele Alguma limite. coisa errada. Mas como a gente começa a perceber que eu tô tendo burnout ou não? Ana, você sabe que alguns sintomas físicos, eles podem, na verdade, já começar a sinalizar que você está indo para esse caminho. Então, a pessoa, de repente, não tem sintoma, começa a ter dor de cabeça, começa a ter insônia, começa a ter um cansaço excessivo. Aí é lógico, ela vai procurar um médico, vai fazer uma bateria de exames, tentando buscar ali se tem uma vitamina que está faltando, se tem algum outro problema de saúde, um problema numa glândula, ou mesmo uma doença, e muitas vezes não encontra. Além disso, sintomas que são relacionados com a sua saúde emocional. Uma ansiedade muito Isso grande. que eu ia perguntar. Nesses casos, as pessoas chegam, né? Os pacientes chegam e podem ser diagnosticados apenas com... Eu já cheguei no hospital e falaram, você está com crise de ansiedade. Sim, né? quando a Porque gente olha... gente não... Isso faz parte de... É uma miríade, né? Uma quantidade muito grande de sinais e sintomas que podem existir. Mas você precisa sentar na frente de um profissional e organizar essas ideias e perceber que faz tudo parte de um processo em que você já vem, na verdade, se envolvendo há muito tempo. Então, se você não faz uma anamnese adequada da pessoa, não senta, não conversa, não examina, muitas vezes o indivíduo vai ficar tomando sintomáticos. Então, ok, recebe um diagnóstico genérico de ansiedade. Sim. A pessoa que tem burnout, ela provavelmente está passando por um Também momento tem, ansioso, também sim. tem. E tem um quê de depressão, Eu ia perguntar. percebe? Tem um quê de insatisfação. Ele pode se tornar depressivo? Ou não necessariamente quem tem burnout Não, tem você pode olhar para depressão, uma ou você pessoa pode tá. você pode olhar para uma pessoa que tem burnout, se você não tiver esse olhar mais criterioso, e passar um diagnóstico, receber um depressão. diagnóstico de depressão, de um transtorno do humor ou alguma coisa assim. A grande correlação
principal é essa. Você confunde a sua autoestima com a sua performance. Ou porque você quer, ou porque o mundo deposita isso nas suas costas e você leva isso adiante. O que acontece? A gente precisa entender que nós trabalhamos ou nós fazemos coisas para viver. E não ao contrário. Sim. E é o que as pessoas confundem e fazem hoje. Exato, exato. Nem sempre você consegue estar trabalhando na sua mais alta performance. Tem um livro que eu escrevi que chama O Cérebro Ninja. Sim, Eu já vou falar um pouquinho. Já fala desse... Eu fui na maravilhoso, palestra do Fernando no lançamento, né? Foi 2019? Já foi 2018. Em 2019 eu fiz uma série de apresentações públicas lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Foi maravilhoso. Foi porque super entrava bacana. E de onde que surgiu o Cérebro Ninja? Foi como assim, essa ideia? Você sabe que eu gosto muito de estudo. trabalhar, né? Eu nunca passei por essa em mim mesmo, né? Burnout. Como você faz? Porque o Fernando, ele não é só médico. Pensa que é um médico que opera a cabeça das pessoas, então você tem que ter uma concentração, assim, Sim. não é um cara que fica no consultório passando receita, não. Ele tá lá, operando. Ao mesmo tempo, ele tava na televisão, na nossa época era programa diário, ele era diário lá. Ao mesmo tempo, ele tá dando palestra e tudo isso, né? Escrevendo livro. Escrevendo livro e com 4 filhos. Meu Deus do céu. O que eu digo é o seguinte, muitas vezes a gente precisa se autoconhecer. Sim. Tem gente que acaba tendo uma inquietude maior para algumas coisas. Eu diria que talvez eu me encaixe ou tenha me encaixado dentro desse sistema. E eu funciono bem assim. Talvez se eu tivesse outra profissão, que tivesse que ficar realmente dentro de uma sala fechada, de um escritório o dia inteiro, eu teria dificuldade. Sim. Então, assim, talvez a grande sacada para conseguir fazer tanta coisa diferente, que nem quando você fala disso, que daí você está me dando um espelho para me olhar, né? Eu acho que é isso, eu faço o que eu gosto e, de fato, essa vida meio corrida, meio diferente ao mesmo tempo, saciando a minha curiosidade, me dá o fôlego para ir adiante. Mas é importante reconhecer isso, né? Não tem uma fórmula mágica, porque o que funciona para mim não vai funcionar para você e vice-versa. A gente precisa encontrar mais ou menos o nosso caminho. Mas, falando do Cérebro Ninja, eu fiz uma viagem para um congresso internacional em 2017 e fui conhecer em Osaka um castelo onde tinha a história ali do Japão feudal, né, da época do shogunato. Então, imagina, a gente tem um contato muito grande tanto com a literatura, mas principalmente com o cinema, né? Com todo aquele ideal oriental bonito de se entender o samurai, né? Olha o servir. da onde que surgiu o Cérebro. Sim. Aí eu passei ali, comecei a olhar um monte de coisa bacana, estava encantado super demais, porque o Japão, enfim, é incrível. Sim. E naquele andar um pouquinho abaixo tinham coisas que eram específicas, também marciais, mas não com samurais. Era com um grupo de indivíduos que tinham um código de ética um pouquinho diferente dos samurais, que eram os ninjas. Tanto, né, os homens como as mulheres são as kinoishis. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, puxa vida, eu conheço tanto isso aqui por conta do cinema americano, principalmente, que trouxe pra gente esse ideal, né? O que é um ninja? Quando você faz uma coisa muito louca, fala, pô, você foi ninja, né? É verdade. Mas o que um ninja faz? O ninja luta com 10 pessoas ao mesmo tempo, usa disfarce, manda lá uma cortina de fumaça, de repente aparece ali... A bomba ninja, luta com muita gente, consegue ficar um grande tempo suportando desconforto físico. Eu falei, tá aí, uma metáfora boa para eu tentar explicar para as pessoas como potencializar a mente e, de fato, ter um desempenho ninja. Mas nota... Incrível, né? Foi uma sacada bacana, né? Mas o que acontece? E aí vem a dica até para linkar com a questão do burnout. Não dá para você ficar vivendo, entre aspas, ninja, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Enfim, a vida inteira. Até os ninjas se preparavam. Bom, primeiro que assim, existe toda uma educação para isso. Então, o camarada domina a arte do disfarce, ele entende as ciências naturais, então ele entende também um pouco de medicina natural, obviamente entende arte marcial, precisa compreender a fisiologia, tanto o processo de machucar uma pessoa, como também de tirar a dor de si próprio ou de quem ele precisasse. Então você vai percebendo, né? Sabia caligrafia, sabia se disfarçar. A mulher, no caso ninja, sabia seduzir com determinado propósito. Então, o que eu quero dizer com isso? Você percebe que existe um arcabouço aí, alguma coisa que vem sendo preparada há muito tempo. E, de fato, a gente precisa mais ou menos ser assim. E, de tempos em tempos, você pode ter um desempenho ninja, sim, sem chegar na sua exaustão. Vou dar um exemplo clássico aqui que muitas pessoas vão se recordar. Época que você está acabando o colegial e está se preparando para a faculdade.
Veja, por mais que você goste de estudar, esse momento é um momento da vida que as coisas fogem um pouquinho da naturalidade. Você vai estudar muito além do que usualmente você faz no seu dia a dia. É o que os alunos, quando estão os bacharel, Não, quem tá no último ano da faculdade de Direito e precisa Eu ia prestar falar isso. o exame de ordem. Eu posso te falar, eu fui É- super ninja, Não, então. peraí, é aterrorizante a OAB. Exame da ordem é assim, é o terror de quem tá fazendo a faculdade. E eu, então? Pra mim foi, porque eu falei, gente, eu não... Assim, era a ansiedade de você terminar a faculdade, mas a ansiedade de... Você o prestou medo no de final você... da faculdade? Eu prestei no último ano. Não, mas no final ou no meio, no eu prestei, começo? eu prestei Ah, no... tá. Passei na última. Ah, Eu tá. prestei as 3 que tem no ano, eu passei na última. tá. E aí, aquela ansiedade de acabar a faculdade e o medo de você terminar e não ter passado na OAB. Porque nesse meio tempo, você já tá estagiando, então tem a pressão do escritório, a pressão de casa, porque todo mundo pergunta, e aí, passou? E aí, você chega e fala, não passei. Porque são 2 fases, né? Então, tem a primeira e aí você fica nessa exaustão. Então, eu acho que Eu tava... o estudante de Direito tem que ser ninja. E eu, Muito estudante ninja. de Direito, com uma bebê de 10 meses, outra de 2 aninhos, amamentando, me divorciando. Ninja. Porque o Direito foi a minha segunda faculdade, a primeira foi odonto. Então, assim, eu fui super ninja. Sim, E sim. eu nunca tinha estagiado. Aí eu passei na OAB, nesse negócio de fazer prova pra treinar. Eu passei na OAB. Aí chegou a segunda fase, eu falei, mas eu nunca fiz uma petição. Eu aprendi a fazer petição no No cursinho. cursinho. Porque eu tinha que fazer cursinho à tarde, faculdade à noite, resolver as coisas com o ex-marido, a outra amamentando, a outra chorando. Foi assim, Ninja. super ninja. Mas você percebe que assim, isso funciona muito bem durante um Num determinado período, período. né? Mas É eu- isso que as pessoas precisam ter noção. é. Se você começa a entrar num processo de rendimento máximo sempre, veja. É aonde Nesse dá livro o eu falo isso, ó, esgotamento. vamos imaginar uma estrela shuriken. Sabe aquela arma do ninja lá, que é uma Sim, estrelinha? sim, sim. Eu criei isso também, É verdade. mais uma vez, fazendo aí uma Uhum. associação. Existem 5 aspectos da vida. Sim. Até quem está achando que está entrando num processo ou já entrou num processo de burnout vai entender o que eu estou falando. Existem 5 aspectos da vida que precisam ser contemplados. Um deles, sem sombra de dúvida, trabalho e estudo, né? Sim. Uhum. Outro, família e relacionamentos. Outro, saúde física. Outro, saúde financeira. E outro, lazer. Uma pessoa que coloca muita carga, por exemplo, no estudo, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que está estudando para o exame da ordem. As outras partes vão ficar descobertas. Vai. Por um Não período. tenha dúvida, não tenha dúvida. E por um Concurso- período, por outra um período. coisa, concurso público, que as pessoas estudam Também. 4, 5 anos e não saem de casa. Sim, sim. É outra coisa, né? Agora, como fazer? Primeiro, você tem que entender que isso é algo que deve ser temporário. Uhum. Sim. Você vai provocar, se você imaginar isso aqui como uma estrela de 5 pontas, você vai provocar uma estrela deformada no decorrer do tempo. Tanto é que você já ouviu muito falar, a pessoa trabalha demais, quando vai ver a vida familiar está extremamente complicada. Sim. Porque um workaholic, ou ele fica sozinho, ou ele, na verdade, cria um sistema patológico de ecossistema em volta dele Que para ele que só a se coisa relaciona possa com funcionar. quem tá trabalhando com Sim. ele. Sim, Acontece. Não, mas você sabe que algumas áreas são assim, ó, a minha área médica, é muito comum, A nossa de área repente, também, do o direito. pessoal só tá falando a mesma coisa, convivendo a mesma coisa, divertindo da mesma Da mesma maneira. coisa. Quando é. você tira a pessoa desse contexto, Ela fica fora da enfim, caixinha. Perdida. sofre. É. Né? Se relaciona com as pessoas do ambiente de trabalho. Sim. Porque não tem jeito, você faz tanta reunião, tá só dentro do trabalho, no ambiente de trabalho, Sim. que não tem outra escapatória. Então, uma dica para você não cair, não tropeçar nisso, né? No livro tem isso. É você. Veja, você pode fazer uma coisa bem simples: pegar um caderno, pegar um livro, pega uma época do ano, tem 2, né, que geralmente funcionam muito bem. Ou Quais? o Réveillon, Tá. ou então o seu aniversário. O pessoal gosta de fazer Ai, o Adoro, meu né? aniversário é muito Adoro. perto do Réveillon. Ótimo, aí você pega e faz E o 2 meu vezes isso. Também, não é? O meu é em janeiro, dia 20 de janeiro. Ah, é, o meu é Pertinho. 24. Eu lembro Pertinho. que era perto, nosso aniversário. Aí você vai lá, escreve no livro lá, abre 5 páginas para você escrever. E coloca ali um objetivo maior em cada uma delas. Você vai perceber se você estiver, na verdade, forçando a mão demais em só um determinado aspecto. Isso precisa ser levado em consideração. Se você estiver num ano de vestibular, num ano de Verdade, prova, né? Eu Nunca vou pensei você vai ver olhar ali, desse sua ano. lista de desejos é só aquilo. E saúde financeira? E lazer? Ah, não, isso aí... E relacionamento. E relacionamento. que Você esquece. percebe, pô, você tem que dar uma olhada ali, a coisa Sim. tem que estar temperada. Verdade. Porque com isso a sua vida vai andando, você tem um desenvolvimento pessoal mais simétrico, a sua estrela brilha mais bonita. Nem sempre dá, né? Você
imagina uma pessoa que arrimo de família, que precisa trazer dinheiro para dentro de casa. Sim. Tem outras pessoas que Manter dependem. tudo é Enfim, difícil. vai ser aquilo. Mas até mesmo dessa maneira, veja, não é que você vá fazer, mas só de existir uma perspectiva, olha, eu não vou conseguir viajar, mas o meu plano de lazer seria fazer uma super viagem para Malásia. Perfeito. O cérebro, ele topa essas coisas diferentes, sabe? Se você tem uma rota de fuga, você pode brincar com ele que ele aceita isso. Nem que você coloque, não, daqui 10 anos eu vou fazer essa viagem. Mesmo que você não faça, mesmo que você se sabote depois, que isso é uma super sabotagem. Eu li esses dias que era justamente isso, que quando você comemora, assim, o sucesso do outro... Ah, pô, a Ana comprou uma Porsche. Caramba, que legal. Falou que o nosso cérebro, ele não entende que, assim, que não fui eu que comprei, né? Então, por eu estar feliz que você comprou e tá, tipo, nossa, tô te desejando sucesso, assim, né? Sim. Feliz pela sua conquista, o cérebro, ele é como se ele entendesse que fosse uma conquista minha, né? Então, aí tem muito a ver com esse caminho que a gente tem hoje em dia, se fala muito, da que é a questão da gratidão. Da gratidão. Você aciona o circuito do prazer, você libera dopamina. Isso acontece mesmo, acontece. E olha como é curioso, tem todo um processo de educação e da forma que o próprio mundo faz com que a gente pense, né? Você, por exemplo, sai para trabalhar, aí de repente um motoqueiro te fecha e você encosta nele. Ele se desequilibra, mas não cai. Vocês têm alguma discussão, ele vai embora. Você vai ficar nervosa, vai lembrar que isso aconteceu, e o que vai, na verdade, te chatear mais foi um possível risquinho que aconteceu no seu carro. Mas você não é grata pelo fato daquele moço não ter caído na rua, não ter sofrido um acidente, ter morrido. A gente tem que sempre olhar para o lado bom. Mesmo das coisas negativas. É lógico, porque isso é um lado bom. Esse cara poderia ter morrido e a vida seria muito ruim. É muito chato ter uma pessoa que morreu de alguma forma, indiretamente ou não, por minha causa. Não por causa, mas envolvido com você por perto. Assim, a gente precisa aprender a agradecer. Ou então uma coisa mais simples, sabe? Você chega num shopping lotado, você com pouco tempo, de repente, você consegue aquela vaga. Aí você estaciona. Na hora que você estaciona, passou 10 segundos, aquela vaga já era sua de direito. Deus já tinha deixado ela para você. Não tinha. É legal você continuar, na verdade, celebrando isso. Porque o cérebro entende isso da mesma maneira que você falou, de a gente aí fica feliz porque a Ana tem o Porsche vermelho dela, que é lindo, né? Eu não tenho, gente. Mas eu já tô agradecendo pelo de vocês. Sabe que esse negócio da vaga no estacionamento, a minha tia Rosa ensina uma mãe técnica. Sempre fala. Coloca a mão embaixo da bunda. A minha mãe fala assim, já agradece a vaga. E aí, é incrível. No domingo eu tava no shopping, tava lotado. Aí eu cheguei, no sábado, eu fiz isso. Eu falei, mal entrei, já tava com a mão embaixo da perna. Pra dar sorte. Eu não sei, eu acho que deve ser, não sei. Não, minha mãe fala assim, já vai agradecendo a vaga. Já achei a vaga, tava a vaguinha lá, me esperando. Minha mãe fala, já vai agradecendo a vaga, já vai agradecendo a vaga. Nossa família, né? É, mal da nossa família, que é cheia das loucuras, né? Mas outra coisa mas funciona bem isso, sabe? A gente lidar com... Agradecer por algo que você ainda não tem. Não, ou ter a perspicácia de entender, olha, sabe aquele negócio, poderia ser pior? Poderia sim. A vida, ela funciona mais ou menos assim, né? Em ondas, né? Quando uma fase da sua vida tá muito legal, pode esperar que ela não vai durar para sempre. Isso não é sacanagem, tudo né? passa, né? Um dia você vai estar aqui e eu falo, né? A vida é cíclica, ela é um pulsar do coração, né? Por altos isso e baixos. que quando a gente fala o caminho do meio como uma forma de evitar o burnout, faz todo sentido. Então, essa dica simples que eu dei aqui, de você de vez em quando dar uma checada aí, como é que estão... Não é como está a minha vida, é como estão os meus desejos. Percebe? Isso é você importante. Entendeu? Como estão os meus desejos. Se você pegar essas 5 folhinhas e você perceber uma delas pesada, de tanta coisa que você está querendo, e as outras ali fraquinhas, olha, toma cuidado. Talvez você esteja aí a um passo de se tornar uma vítima do que pode ser bem ruim. A sua vida está focada mais para um lado, mas seus desejos estão equilibrados. Os meus desejos estão equilibrados. Agora a vida ainda não acompanha os desejos. O que está tendo de errado aí? Na verdade, talvez nada, talvez seja simplesmente um processo que a gente precisa passar, um momento, uma questão de paciência, de entendimento. Às vezes as coisas que você deseja já estão acontecendo e às vezes a gente não tem o olhar para isso. Por isso a gente tem que agradecer. Obrigada pelo podcast. Tem que obrigada, Fernando, pela presença. Olha, obrigada, Tiago, o outro Fernando, Agência Noir. Costurando contra o livro que eu escrevi, O Neurociência do Amor, muitas vezes as pessoas perguntam, legal,
Eu li esse livro, gostaria de ter lido ele quando eu tive, sei lá, 14, 15 Já anos de fez idade. live com Sim, Sério? daria livro. menos cabeçada na vida e Sei. tudo mais, mas eu ainda não encontrei meu grande amor. Muitas pessoas falam isso. Neurociência do Amor. Eu acho que eu quero ler Neurociência esse do Amor. livro. A Ana Paula Gimenez, inclusive. Mas sabe o que acontece? Quando você começa a entender o que que é o amor e tudo mais, você percebe que a gente joga muito pro outro. Sim. Sendo que, na verdade, essa é uma experiência que deve partir primeiro da gente. Se você está realmente disposta a levar uma vida, a ter uma vida amorosa, isso é uma decisão sua. Não é uma decisão do Do outro. outro. É. Só que a gente está acostumado a fazer isso jogar dessa pro maneira. outro. Então, muitas vezes, várias pessoas interessantes passam pela sua vida e você, na verdade, não dá a mínima. Nem vê, né? Nem vê, não enxerga, porque você está procurando uma outra coisa, né? Uma ilusão. E que não tem nada a ver exatamente com amor. Não que, por exemplo, a gente consiga controlar a paixão. Longe Então, disso. é diferente, né? Então, É diferente. totalmente diferente. diferente. A Na paix- paixão, a gente não pensa. A gente fica meio cego, O cérebro né? não consegue raciocinar, É né? tipo a paixão é tipo um vício. A paixão é Fica tipo, os viciado. gregos falavam isso, é como se fosse uma doença, mas faz parte uma de um doença. processo muito bonito de aproximação de pessoas. É um momento de encantamento. Eu falo momento porque tem hora para começar e tem hora para acabar e tá tudo E certo. quanto tempo Da dura? mesma maneira que, por exemplo, o luto, né? Por mais que sim. seja triste perder uma pessoa ou perder uma determinada coisa, Ou a acabar um tristeza- relacionamento. Eu que A lido mesma com coisa divórcios, eu sei assim exatamente qual que é a fase do luto que meu cliente tá. Se ele tá na negação, se ele tá na raiva, se já superou, se tá na tristeza. E pra gente trabalhar com isso, a gente tem que entender o que o teu cliente, o que a parte contrária tá sentindo. Ô, Ana, e você de acha maneira- que num processo do divórcio, né, nesse meio tempo, é possível a pessoa se apaixonar, será? Lógico. É. Por outra pessoa? Outra, claro. Sim. Ah, não sim. sei, porque Quanto tempo divorciou, dura o tá no luto? luto. Então, o luto demora também mais ou menos o mesmo período que Uns a paixão. 2 anos? Uns 2 anos Tudo aproximadamente. Tudo isso. Tudo isso. E a paixão pode durar até 2 anos É também. 6 meses a 2 anos. A paixão mesmo, Paixão, né? paixão. Porque depois que a gente Não é só passa aquele por esse momento foguinho, da não. paixão, Virou amor. Virou entra amor. numa fase Não, de amor né? romântico Tá. e depois numa fase de amor companheiro. As coisas vão mudando. Sim. Os neurotransmissores são diferentes e a área do cérebro acionada é outra. A gente precisa reconhecer isso. Quando a gente fala disso na neurociência, de reconhecer e entender, a gente está falando de metacognição. Basicamente, entender processo. Então, assim, é muito bom estar apaixonado, mas você não tem o menor controle sobre isso. Então, certamente existem pessoas que se apaixonam mais numa determinada vida. Sim. Ou porque tem um traço, que na verdade é a genética costurando aí com o cérebro e com o comportamento, ou porque, enfim, era para acontecer. Né? É difícil a gente... Não existe um apaixonômetro, porque a paixão é uma coisa bacana, Mas né? tem gente que se apaixona assim, apaixona e desapaixona. Tem pessoas que são Tem, viciadas nesse processo. Tem gente que é viciada de sentir essa adrenalina, porque depois quando É uma passa a adrenalina, paixão, né? já não quer, não tem mais interesse. Mas você percebe que é uma coisa quase que involuntária. Você não consegue dizer para você mesmo, Eu olha, falo. eu quero me apaixonar agora. Ou Não, pensa não assim, existe é, isso. hoje Não, eu não vou sair tem na rua, eu como, vou me e vou me apaixonar. apaixonar. Eu falo, ou se tá no... Eu falo isso no meu livro, no Divorciei Agora. Eu falo, ninguém tá num relacionamento quando eu falo de traição. E fala assim, então, gente, ó, eu tô num relacionamento e se apaixona por outra pessoa. Ninguém escolheu, você se apaixonou. E aí o que você vai fazer com aquilo depois, aí É uma outra história. é uma outra Você sabe história. que quando eu escrevi esse livro, eu pesquisei muita coisa, né? Tanto pesquisa de campo como trabalhos científicos que foram publicados tentando estudar vários assuntos, até esse mesmo que você falou aí. Fidelidade, traição, poliamor, né? Sim. Aquela grande pergunta, é possível amar... Juridicamente, a gente está numa Num discussão debate, jurisprudencial em relação ao poliamor. poliamor. O que a neurociência fala disso? Eu vou te falar de uma maneira bem simples e a gente vai mudando a nossa forma de compreender as coisas, né? A gente precisa falar, então, o que é amor e distinguir amor de paixão, Tá. tá? São coisas que são diferentes e sequencialmente podem ocorrer. A paixão é um estado em que o indivíduo ele fica com a atenção máxima focada em uma outra pessoa e aquela pessoa tem a chave do circuito cerebral do prazer e da recompensa. Então, assim, quando a pessoa está apaixonada, qualquer elemento externo é praticamente inválido ou incapaz de Tipo, mudar a forma de Perde pensar. atenção no trabalho, tá dirigindo, tá viajando, né? Você fica pensando Fica- na pessoa. Eu quero dizer o né? seguinte,
Não dá pra estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo. Isso não rola. Isso não Ah, rola. não Isso dá. não rola. Não rola. Então, quando você fala Então, poliamor... sorte de quem tá apaixonado. Não, então... Sim, exatamente. Porque você tem que dar um match. Sim, mas o que que acontece? Tá apaixonado. A paixão, a gente costuma usar esse termo mais para relacionamento entre pessoas. Mas você pode ter um caso de paixão, por exemplo, com seus projetos, Sim, com com seu trabalho. seu trabalho, enfim, e gostar muito disso. Né? É um estado de potência Tem gente que máxima gosta cerebral. de carro, por Extasiado. exemplo. Extasiado. Você, enfim, fica totalmente focado naquela situação. E é lógico, quando a gente fala assim, o problema é o outro, se você colocar todas as suas fichas disso no outro, veja, você está rifando sim. uma coisa que é muito complicada. Então, o primeiro passo é você entender que existe uma coisa chamada paixão, que ela sai de você em relação a uma outra pessoa. Não existe um apaixonômetro. Então, uma pessoa apaixonada que tem uma outra que parece que está apaixonada também, é difícil dizer. Será que os dois... Eu vou jogar aqui uma Nossa, eu ia te falar pulga isso. atrás Será da que orelha os aqui. dois ficam Será que os dois... apaixonados? Será que você está apaixonado Fica por uma apaixonado pessoa? ao mesmo Será que a tempo? pessoa está tão apaixonada por você quanto você por ela? Existem paixões diferentes? Mas voltando ao poliamor, que aqui eu só joguei Eu tô aqui, ó. complicação, né? Voltando ao poliamor. Então, assim, se você olhar o amor na acepção de que todo mundo acaba confundindo isso com o conceito de paixão, ou seja, aquela situação extrema, não dá para estar apaixonado por 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Ela pode estar em momentos distintos dessa linha do tempo. Sim. Então, de repente, tem um amor companheiro, aí tem um amor romântico com uma pessoa e, de repente, está apaixonado por outro. E o natural é essa linha do tempo, ela querer ser percorrida. Geralmente a paixão, ela engata, tanto é que em Então, alguns todo lugares... amor acaba? Não, Não. não. Companheiro, não. O amor evolui, o amor Tá. evolui, o amor evolui. E aí... Bonito isso, né? É uma evolução, por isso que a É. gente precisa entender isso. Enquanto não se entende isso, você cria, na verdade, contratos que podem ser oficiais, jurídicos Sim. ou não, né? Porque o contrato mais valioso não é o papel que você assina, ele Não. pode ser doloroso, Sim. né? Na hora de um divórcio, qualquer outra coisa. Mas não é. Veja, quando duas pessoas estão namorando, pode falar, ó, estamos namorando ou não, mas não precisa. Né? O beijo na boca, o primeiro beijo na boca, pode ser uma Não assinatura. precisa, Não pedir precisa pedir namoro. namoro. Não é isso, não é isso. Pode até fazer isso por uma Sim. questão formal que dá um Sim. certo alívio, né? Porque assim, a paixão é uma coisa que deixa o indivíduo totalmente inseguro. Sim. Então, assim, qualquer coisa que possa abrandar esse desconforto emocional e, por exemplo, um pedido de namoro e um aceite pode representar algum alívio nesse mar de insegurança que a pessoa está passando, porque na verdade é isso, né? As pessoas ficam felizes com isso. Pode representar uma forma de alguma forma, tranquilizar. Então a Isso paixão tudo, né? traz insegurança. É normal Natural. isso, Natural. né? Ó, o amor, ele se transforma, mas você sabia que todo casamento acaba? Todo, sem exceção, você sabia? Não, imagina, Mas a hora todo que a pessoa casamento morre, acabou o casamento. Então, todo casamento acaba, ou pela morte ou pelo divórcio. As pessoas não param pra pensar isso. E de qualquer maneira elas vão viver um luto. Ou elas vão viver o luto daquele companheiro que se foi, ou elas vão viver o luto do divórcio. Diz a minha mãe que viúvo é quem morre, não é quem fica. Ela sempre falou isso, que viúvo é quem morre, não é quem fica, não. É. Que a Mas vida você sabe, até continua. se você pega, por exemplo, dentro do catolicismo, né, as palavras que o padre disse e pede para os noivos repetirem, até que a morte os separe. Até que a morte nos Sim. Ou separe. seja, a morte é um momento de verdade. separação. É. É falado isso, então... Eu nunca parei Enfim, pra pensar. pra ver como o nosso cérebro faz as coisas automático às vezes. Porque assim, a gente ouve em todos os casamentos, mas assim, eu particularmente, A gente eu nunca ouve, parei mas Não, não mas pra- para quem está super pra apaixonado pensar. e feliz, veja, existem diversas religiões aí e possibilidades de vida depois da morte, então pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Não, né? e assim, é legal você falar isso, porque assim, geralmente as pessoas quando elas casam apaixonadas. Então, quando eu vou tratar com um cliente, assim, e vai falar de Você planejamento... acha que todo mundo casa apaixonado? Ah, por algum interesse casa, É. entendeu? Então, doutora Ana Paula Gimenez, as pessoas casam por algum interesse? Você tem algum interesse, às vezes o teu interesse é a paixão, às vezes é levar uma vida boa, às vezes é sair da tua família de origem, porque às vezes você tá... Mas o que eu falo é que as pessoas, no momento do casamento, elas não pensam no acabar, raramente. Ninguém pensa mesmo. Quando a gente vai falar no escritório de A planejamento gente faz planejamento matrimonial, por matrimonial. exemplo,
as pessoas não querem falar sobre isso, que é diferente. Infelizmente, quando... a gente precisa colocar aí todos os pontos na mesa. E quando a gente vai fazer esse planejamento, muitas pessoas não querem tem conversar. que falar a questão dos bens de um, do outro, o que vai comunicar, o que não vai, a questão das dívidas, tudo isso. Então, a gente é bem clara. E assim, dependendo se a gente está advogando para o casal, aí é tudo aberto. Mas a gente sempre deixa que, no todos fundo, os pontos abertos. Mas as né? pessoas não querem E as pessoas não querem isso. ouvir, não querem saber falar sobre isso. É que, no fundo, o casamento é uma coisa muito séria mesmo, né? Se você a pessoa assiste um ritual... Vamos pegar aqui o catolicismo, porque faz parte aqui do nosso Brasil, então é bem fácil a gente entender da nossa cultura. Se você observar o ritual, é um ritual muito sério. É um ritual que transforma duas carnes em uma carne só. Não Mesmo é isso? nos evangélicos, né? Pois é. Tem tradição cristã, Tem uma preocupação muito grande de entender que é uma transformação, é um propósito de transformação. Sim. Então, ninguém quer falar de coisas que possa colocar isso aí em xeque, falar né? de divórcio e morte, né, Ana? Quando a gente vai falar de planejamento sucessório também. É que a pandemia mudou um pouco o planejamento sucessório. As pessoas estão pensando mais. Como as pessoas começaram a morrer mais cedo. Então, assim, se a gente tinha aquele tabu de fazer um testamento, por exemplo, isso daí na pandemia diminuiu muito, de montar uma empresa familiar para já estabelecer quem vão ser os sucessores, quem vão ser os administradores. Antes, poucas pessoas faziam. E dá para você fazer com qualquer quantidade de patrimônio. Sim. Só que depois da pandemia isso daí já mudou muito, que o grande problema é que, assim, essas associações que acabam acontecendo, de fato transformam duas pessoas em um mecanismo, né? Sim. Então, quando você tem uma ruptura, veja, tudo isso vai ficar... Como que fica a cabeça das pessoas, assim, na visão da neurociência, né? Porque eu sei, assim, dos meus clientes, das coisas que eu estudei, coisas sistêmicas, né? Mas e na visão, assim, da neurociência? É uma sensação de amputação. Eu vejo nos pacientes que nos procuram, não por questão de divórcio ou até de viuvez, mas que tem ali bodas de ouro sendo comemoradas, tem um outro problema de saúde qualquer. O que acaba acontecendo? Existe uma transferência. Sim. Existe, na verdade, delega-se aspectos da vida para um e aspectos da vida para outro. Então, assim, é uma parceria mesmo. A gente tem dois hemisférios cerebrais, um direito e um esquerdo, e tem uma estrutura chamada corpo caloso, que faz a comunicação entre esses dois hemisférios. Se a gente pudesse ver do ponto de vista, usando a nossa criatividade, o que acontece com o cérebro dessas duas pessoas, é como se tivesse um corpo caloso, fluídico, invisível, conectando essas mentes. Então, uma ruptura, por exemplo, uma viuvez, ela traz uma dor muito grande, porque alguns aspectos estão ali. E a gente não percebe isso, porque aos poucos a gente vai delegando. Né? Então, o mais fácil, o mais simples de falar, um foi trabalhar, o outro ficou tomando conta de casa. Não, é muito mais coisa. Às vezes um determinado relacionamento com o filho, ele ficou bombado, fortão ali com o pai. E o pai faz a vez do pai e da mãe, não de uma forma 50%. Sim. Não sei se vocês entendem. Sim, eu falei o pai para dar uma quebrada, mas geralmente a mãe faz isso. Aí quando você entra com uma cisão, você fala, não, agora é 50-50 para cada um. E aí? E aquele filtro? Sim. Porque o pai se relacionava com os filhos através da mãe. E estava tudo ok, estava tudo funcionando muito bem. De repente, com o divórcio, essa regra do jogo precisou mudar. Então, assim, falar de dinheiro é fácil, falar de patrimônio é fácil. Quando você fala dessas coisas intangíveis, enfim, aí você precisa de um divã, você precisa de uma crise muito grande. Primeiro, para o indivíduo se entender como uma pessoa independente e, por outro lado, se reconhecer como dependente dos relacionamentos e das outras pessoas, e que isso não é sinal de fraqueza. Então, assim, é muito complexo, né? O nosso cérebro, então, você acha que ele se acostuma com rotina, né? Porque eu acho que nada mais é do que a vivência, né, de um casamento, de anos, é mais a questão de ter a rotina, né, de estar junto. É meio assim, ó, o nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, cada um faz cerca de 100 mil sinapses, 10 mil sinapses. Você pode imaginar quantas comunicações de fato existem. Ele pesa mais ou menos 1,5 kg e ele recebe 20% de toda a energia que a gente acaba produzindo através da alimentação e da respiração para ele funcionar. Ou seja, é um órgão que ele gasta muito. Ele equivale a 2% do peso corpóreo, mas gasta 20% da energia. Então, todo o processo que possa implicar em economia de energia, o cérebro vai acabar
fazendo acontecer. A própria aprendizagem, a neuroplasticidade é isso. Você pega uma coisa difícil, qualquer tarefa difícil para fazer, e começa a repetir e encasqueta que vai fazer. Chega uma hora que você aprende. Aprender nada mais é do que uma neuroplasticidade potencializando aquela função. Por exemplo, você vai aprender mandarim. No começo, é uma coisa quase que impossível. Depois de muito tempo ali, através de um processo pedagógico de repetição, você aprende. Fica mais fácil você fazer aquela tarefa. Agora, quando você fala acostumar, é isso mesmo. Você vai deixando aqueles conflitos de uma forma mais fáceis. Então, duas pessoas apaixonadas, que estão com o cérebro turbinando, funcionando a 1000 por hora, focado naquela questão de querer estar junto, de relacionamento, de sentir prazer junto, de projetar a coisa junto, chega uma hora que fala, não, vamos resolver isso aqui. Tanto é que vem esses pequenos alívios, né? Então vamos namorar, então vamos casar. Então, como se aquelas seguranças pudessem dizer para o cérebro, olha, não precisa ficar tão doidão assim, não, que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Mas não é perfeito isso. Verdade. E de repente você conquistou isso junto com uma pessoa que você gosta e você esquece disso. Entende? Quando você olha muito para a arte e esquece um pouco essa parte mais prática, aí você percebe que existe uma grande beleza na consolidação de um relacionamento, que é construído. Conforme a gente vai ficando mais velho, fica mais fácil de falar, né? Fala, olha, relacionamento é construído. Relacionamento tem combinados, as pessoas têm desejos. E tem que renovar, né, esses contratos, porque assim, o relacionamento ele começa um ano depois, a gente já não é mais, não somos mais as mesmas pessoas que a gente era o ano passado. A gente tem novos valores, novas coisas que a gente pensa em fazer, então você tem que sempre ir renovando, porque quem não se renova... Sim, e a gente tem que ter a mente aberta, porque de fato, se os objetivos ficarem muito diferentes, puta, não vai rolar ficar casado. Cada um vai para um lado, né? Desfoca. É super... Por isso que essa atualização é legal, ela acontecer de uma forma muito sincera e muito, sempre, ambos né? Ambos têm que estar no mesmo propósito, né? O propósito tem que estar no mesmo propósito, que aí caminha junto. Eu acho que nem só isso, no mesmo momento também, né? Porque se um tá muito focado no trabalho, o outro tá focado, por exemplo, em ter filhos. Não rola. Aí já não rola mais, né? Fica difícil se ninguém ceder ali. Ou então precisa conversar bastante mesmo, né? Entender e falar, Você acha que o vida, diálogo é o fundamental eu acho que relação. o diálogo e o toque. Eu acho que assim, da mesma forma que as pessoas falam de uma forma muito jocosa, falando de relacionamento de verdade, tá? Não casamento por interesse ou coisa assim. Não, casamento que assim, tá cheio, né? O casamento, geralmente, ele começa na cama e termina na cama. Sim. É isso, é a graça e a desgraça. Por quê? Você sabia que o Bert Hellinger falava isso, o criador das constelações familiares? Não sabia. Ele falava que a partir do momento que você não tem mais relação com seu parceiro, seu casamento acabou. Vocês são amigos, não tem mais relacionamento. Isso faz muito sentido. Porque, na verdade, quando você tem um parceiro, é uma entrega total. Aí vem aquela coisa, de novo, duas carnes formando uma só. Faz sentido isso. E quando a gente entende isso, fica um pouco mais fácil da gente administrar o que a gente está passando. Porque é uma grande riqueza que duas pessoas podem ou não construir juntas, né? Tendo essa visão. É tão engraçado que quando você está assim há muito tempo com uma pessoa, parece que você até já adivinha o que a outra tá pensando, né? O que ela quer, você já sabe. E quem se acostuma? E quem se acostuma a ficar sozinho? Não, existe isso, e você pode. Na verdade, a gente nasce. Assim, se você parar pra pensar... você vai acostumar a ficar com outra pessoa de novo? Ana, olha só. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Sim. Até quem é gêmeos, na verdade, idêntico e tudo mais, né? Não tem jeito. Algumas situações muito diferentes do normal, por exemplo... gêmeos siameses, entendeu? Ainda você pode falar alguma coisa de uma proximidade física muito grande e mesmo assim tem consciências diferentes, né? Eu já participei de cirurgia de separação de gêmeos craniópagos. E mesmo assim a gente percebe que, apesar de estarem grudados pela cabeça e compartilharem algumas estruturas cerebrais, são indivíduos diferentes. Então a nossa experiência enfim, é individual. Ela é individual. Você nasce. Se você parar para pensar, a vida de uma criança é uma vida muito solitária. Por mais que tenha o cuidado do papai, da mamãe, tenha os irmãos, ela é muito solitária. Deixa de ser solitário quando a gente atinge a maturidade e pode ter um parceiro, pode ter uma parceira. Sim. Que você consegue, na verdade, ter uma parceria que vai além da amizade, né? Sim. Porque a amizade é uma coisa que a gente deveria, na verdade, ter com todo mundo. Um tipo de relacionamento a ser cultivado com todas as pessoas. Mas o relacionamento afetivo que a gente está falando vai um pouco além. E o toque físico, ele é fundamental. Nesse livro, a conclusão que eu cheguei, depois de ver tanto trabalho,
assim, o que faz as pessoas separarem não é briga, não é discussão. É a falta do toque. É a falta do toque, é a falta do carinho, a falta de, primeiro, admiração, então elogio de verdade. As linguagens do amor, né? Assim, tem as 5 linguagens do amor, né? Que é toque físico. Mas e o Fê, ele fala isso daí da admiração, que eu acho que é isso que... Mas você pode admirar qualquer coisa. Você pode admirar, eu posso admirar seu cabelo, você entendeu? Mas tem que admirar alguma coisa. Mas quando falta admiração do parceiro, eu acho que já vai perdendo o brilho. Pois é. Você tem que ter essa admiração mesmo. Eu acho que tem que ter também essa questão do toque físico, do carinho. São quantas coisas? Já dá dica para os nossos telespectadores. Basicamente são essas duas coisas. Falta do toque físico e falta de elogio sincero. Então, assim, esse lance de pegar na mão, esse lance de beijar, não precisa ser só beijar na boca, precisa acontecer. É óbvio, né? Sim. Dentro do nosso contexto social, isso é o que sela o relacionamento entre duas pessoas, independente do que a gente possa falar, se você gosta ou você não gosta, né? Mas o toque físico, e não precisa ser só o relacionamento sexual, não é disso que a gente está falando, é o carinho mesmo, o encostar, né? Porque o que acontece? No relacionamento a dois, existe uma permissividade do tipo, o seu parceiro ele tem acesso a carícias, a toques, que qualquer outra pessoa não tem. Essa é uma regra... E o seu cérebro já sabe, né? Porque quando você tá apaixonado só da pessoa vir assim, ó, encostar em você, você já tem um poder diferente. Sabe, a minha mãe, sabe que ela sempre falou pra mim? Eles estão casados há 60 anos, meus pais, quase, né? E ela falou assim, ó, todos os dias eu beijo na boca do seu pai. Então, assim, eles são super bonitinhos, porque eles dormem abraçados. Eu falo, mãe, como você consegue dormir do lado do meu pai quando ele ronca, entendeu? Ela falou assim, já tô acostumada. Eles dormem abraçados e eles beijam até hoje, entendeu? Eu falo assim, meu... ela falava assim, porque todo dia você tem que regar aquela planta, senão o relacionamento não dá certo. E é meio isso mesmo, é uma riqueza que é construída a dois. Mas para isso, é aquilo que se fala, né? É um sonho que tem que acontecer junto, os dois têm que sonhar a mesma coisa. Não adianta um estar pensando numa coisa, outro pensando em outra, porque aí não vai funcionar. Em algum momento, a coisa pode romper. Talvez será que é por isso que os relacionamentos estão tão... líquidos hoje? Tipo, as pessoas não têm mais paciência? Eu acho que são várias coisas, né? Hoje em dia a gente tem um mundo virtual, né? Que facilita muito as coisas. Então, você tá mal naquele dia, você abre a tua internet, tem alguém maravilhoso lá, ou maravilhoso. Você fala, abre bem melhor do que o que eu tenho em casa. Então, aí você já tem muito isso. Vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Você acha que existe traição virtual, por exemplo? Ou você acha que a traição é só quando se consuma o fato? A traição ela já começa dentro da cabeça, né? No momento, vamos falar sobre esses momentos do relacionamento amoroso, né? As fases. Na fase da paixão, não cabe uma outra pessoa. Outras pessoas não são capazes de puxar a sua atenção da mesma maneira que um determinado indivíduo. Conforme isso vai abrandando, você entra numa fase de um amor romântico. O que acontece? Aquela sede, aquela forma de se entender ou interpretar pode sofrer alterações. Concorda? Sim. E o que acontece? A gente precisa estar atento a esse processo. Senão você pode matar uma coisa que você mesmo vem conquistando no decorrer do tempo. Sim. Então, a resposta para qualquer coisa relacionada com se prolongar o máximo possível um relacionamento é ficar atento em relação a essas questões. Doutor, que não é o outro, mas a gente se engana, porque a gente fica prestando atenção no outro. Fala, mas o outro será que está pensando... Não, primeiro vigia você. Como é que está você? Porque o que importa não é muito se o outro trai você ou não, mas... Qual que é o seu comportamento em relação ao outro? Se você já começou a desviar o seu pensamento, veja, talvez, né? E não que tenha pecado nisso, mas você já não está na mesma página que você esteve antes. Tem gente que é viciado em trair, né? Parece que... mas aí eu acho que já tem algum transtorno de personalidade, tipo narcisista. A pessoa precisa disso. Olha que interessante. Um joguinho de conquista que ele precisa para... E mesmo assim tá com a pessoa e fala que ama ela e tá traindo. E não pesa na consciência. Veja, quando a neurociência tentou buscar um modelo experimental para entender isso e verificar se existem receptores, neurotransmissores que pudessem justificar por que algumas pessoas são mais, entre aspas, promíscua do que outras, encontrou ali num roedor que tem muito na América do Norte, chamado organaz. Tem o organaz do campo e o organaz do prado. Um deles é totalmente fiel. No seguinte sentido,
Uma noite de encontros, já ouviu falar isso, né? Você Uma noite falou numa live nunca vi. comigo. Então, uma ó. noite de encontro e acabou. Os ratinhos ficam malucos e ficam transando a noite inteira e tem filho pra caramba e fica a vida inteira assim. Acabou. Não quer saber de outro parceiro. Mas não é que faz isso uma noite e depois um tem dor de cabeça, o outro fica vendo o jornal ou vendo futebol. Não sei se você me entende. Eles Sim. entram os dois nesse processo. Nessa Uhum. parte. O primo deles lá, o Arganaz do Prado, já não é tão fiel assim. E já tem parceiros múltiplos e a pegada basicamente é a mesma. O que acontece? A libido é alta nos dois, só que a libido é focada dentro do próprio casal, dentro do próprio relacionamento. Então, assim, fica aqui uma coisa para a gente pensar, né? Existem diferenças? Sim, existem diferenças de receptores para alguns hormônios e neurotransmissores, como, por exemplo, testosterona, como, por exemplo, ocitocina, que podem ser diferentes e justificar, além da questão Adrenalina social. também, sei Aí lá, também né? tem a questão, se a gente for ver, por exemplo, nas constelações familiares, tem várias dinâmicas. Por exemplo, às vezes está repetindo algum padrão de alguém Familiar. que veio antes, então está fazendo isso inconscientemente, né? Por amor à família de origem. Às vezes teve alguma rejeição, aí de repente não quer se sentir rejeitado de novo, então já. Mas deixa eu fazer um Já. convite para vocês, então. Vamos pensar de uma forma diferente. Sim. A gente nasce e parece que o universo tem um combinado de que o que importa é ser feliz. Não é isso? Sim. A gente acha que a gente tem que perseguir como se isso Sim. fosse um propósito Como de se- vida. é. Sim. Né? Ninguém pensa muito a respeito Não. disso, simplesmente vai pensando assim, o que é importante é ser feliz. Né? A outra coisa é o que é importante é ser saudável. Não é isso? Sim. Da mesma forma que a gente acha que, enfim, a nossa sociedade se desenhou assim. Que você pode escolher a pessoa que você quiser, cruzar na rua aí e, de repente, se o cupido flechar os dois, se você quiser construir uma vida com essa pessoa, você pode. É lógico que existem algumas questões aí de diferença de idade, Sim. de diferença social, diferença econômica, mas, em linhas gerais, hoje em dia existe uma grande abertura em relação a isso. E a gente acha isso correto. Mas, se todo mundo pensasse diferente, e se, por exemplo, os casamentos de fato fossem arranjados como em alguns povos, e isso fosse o natural, talvez a nossa mente aceitaria isso de uma forma muito natural e a gente estaria muito Sim. distante de um mundo mais animal libidinoso. Então, assim, a gente precisa pelo menos meditar sobre isso. Porque tudo, Importante isso. tudo depende. O que a gente deseja? A pessoa quer ter uma família próspera, quer ter uma família coesa, quer ter filhos, quer ver neto. Veja, tem um caminho a seguir. Sim. Não, isso pouco importa para a pessoa. Ela vai tomar um outro caminho. Agora, não adianta lá na frente querer usufruir da mesma coisa. Por isso que algumas pessoas ficam muito chateadas, né, quando de repente vem um divórcio que não quer, porque a pessoa acaba atrapalhando aquele plano maior, aquele projeto maior. Ninguém casa para separar, É. ninguém tem filhos pensando em morar longe. O divórcio põe fim a um sonho que você já teve um dia. Que você pode ter mudado de opinião, por isso você decidiu se divorciar, mas assim, foi alguma coisa que você planejou. Que por um interesse, que pode ser um interesse, pode ser o amor, E que acaba. ou pode ser algum outro interesse, uma estabilidade, você fugir de alguma situação. E aquilo lá é um sonho que acabou, né? Que não dá mais certo. E aí você tem que lidar com uma nova realidade. E as pessoas que se divorciam, elas podem sofrer burnout por esse motivo, por estar passando por um luto ou não? Ou geralmente já vai para depressão ou ansiedade mesmo? O que acaba acontecendo, existe uma grande diferença, se eu vi nos trabalhos científicos, dos gêneros, né? Você acaba vendo algum comportamento das mulheres, que se existe já uma tendência genética, isso pode ser uma predisposição para apresentar um quadro, por exemplo, de um transtorno do humor, de um transtorno depressivo, e os homens mais, mas veja, isso não é uma regra, tá? Tá. É só em termos de pensar em quantidade. Existe uma tendência maior a procurar coisas arriscadas, comportamentos arriscados, tanto do ponto de vista sexual, como também do consumo de substância. Então passa a beber mais, fuma mais e assim sucessivamente. E basicamente o que significa isso? Uma luta interna para tentar de alguma maneira acionar o circuito do prazer e dar algum significado para aquela experiência tão Aliviador, dolorosa. né? Os anestésicos, né? Cada um tem o seu. Eu tenho uma pergunta, doutora Ana. No seu livro Eu de Você e Agora, você aborda esse assunto de divórcio, né? Sim. Então, qual o paralelo que faz com o que o doutor Fernando está falando agora? Essa Total. parte neurologística.
total paralelo, porque eu trato, assim, das principais causas, né, do divórcio, que a gente fala, todo mundo fala da traição, mas tem um monte de causa do divórcio. Tem o que você falou, a gente renovar os contratos, a paixão acabar. Então, tem um capítulo que eu falo, a paixão acabou. Entendeu? E aquilo não conseguiu se transformar no amor. Os objetivos mudarem, a chegada dos filhos, que muda totalmente a chegada dos filhos, o panorama daquele casal. Antes é você e seu marido, e de repente Tem mais uma. tem mais um, e nem todo o homem ele demora mais para se identificar com o filho. Então, muitos casamentos terminam com crianças pequenas, tem um número muito alto, porque aquele homem, às vezes, ele se sente abandonado. Porque a interação, o Fernando é pai, a interação do pai com o filho é diferente, começa um pouco mais tarde. E explicar na visão da neurociência isso. É uma coisa muito incrível, porque assim, a mulher ela sente na carne todo esse processo, né? Então o corpo físico dela muda. E veja, não é muda de repente, são 9 meses. Isso que eu falo, já tá E isso permanece depois, porque ela vai precisar alimentar, vai precisar cuidar. Então assim, é um processo que... Enfim, ele é muito concreto, ele é muito de verdade. Para o homem não é assim. O homem pode acompanhar, ele pode ser amigão, pode ser parceirão, ser maridão. Mas não está sentindo, ele só sente o quê? Bom, eu já não sou mais foco da atenção. Sim. Além de não receber atenção, eu tenho que prestar atenção em mais coisa. E peraí, onde que eu entro nessa jogada? Então, assim, é um trabalho que muitas vezes... um apoio psicológico pode ajudar bastante. Dá uma bugada no cérebro do homem. É diferente. E se não houver um preparo e um olhar atento de toda a família para essa dinâmica nova, pode acontecer de rupturas que não aconteceriam, elas, infelizmente, acabam acontecendo. Mas voltando ao cérebro ninja, que agora a gente viajou no podcast, mas aqui é tudo natural, não tem roteiro, porque a intenção é essa, porque realmente. O nosso cérebro tá ninja aqui, ó. Voltando ao cérebro ninja, né? Você falou das 5 áreas, mas como que a gente potencializa e a gente torna o nosso cérebro ninja? Nem que seja por um período de tempo. Sim. Bom, vamos lá. Existem algumas características que precisam ser turbinadas. Primeiro, a gente precisa aumentar nosso poder de atenção. A gente vive num mundo que... Isso? Então... Porque hoje tudo também é TDAH, não sei o quê. Todo mundo falando disso e indicação de remédio. Pra criança, pra adolescente. O pessoal tá tomando. Esqueci o nome do remédio lá. Não fala pra não dar... Porque senão tem gente que já vai comprar. Sim, tem um remédio que... Não, o pessoal posta no TikTok, brincando, que toma mesmo, pra poder ter o foco. Quando eu era concurseira, muita gente tomava. Sim, mas posso dar um exemplo para você? Pode. Isso não é uma coisa sustentável. Porque você vai pagar um preço alto por isso lá na frente. E as pessoas não sabem. Não sabem. Então, isso é muito complicado. Da mesma maneira que existem também outros remédios que são tranquilizantes e soníferos, que a pessoa toma para ficar calmo, sem um diagnóstico preciso, e dá um jeitinho. Pega uma receita, né? E não sabe o que acaba acontecendo. Você acaba comprometendo a sua memória de uma forma que lá na frente, de repente você vai entrando num processo demencial que poderia ser evitado, ou pelo menos um comprometimento cognitivo que poderia ser evitado pelo seu uso não necessário. Então, como potencializar a atenção? Acho que a primeira dica aqui é aquela regrinha do menos é mais. Então, nós sabemos que na verdade, o que todo mundo deseja atualmente é ter a sua atenção dividida funcionando a todo vapor. A atenção dividida, na neuropsicologia, nada mais é do que o multitarefa. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. A nossa performance, a neurociência já mostrou isso, ela é melhor quando nós fazemos uma coisa de cada vez. Então, assim, ficar atento em relação a isso, para não cair, não tropeçar nesse grande truque que a humanidade traz para a gente de mão beijada. Então, você pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, você tem um aparelho que te ajuda e assim sucessivamente, acaba sendo um desafio. Então, quando você vê uma pessoa mais calma, serena, tendo um bom resultado, provavelmente ela não está fazendo tanta coisa quanto você está fazendo naquele momento. Sim. E que você se gaba, né? Você, tô sendo ninja aqui. Perfeito. Mas para aquela tarefa em si, você vai estar, na verdade, colocando isso em xeque. O que mais fazer para potencializar a atenção? Nós sabemos que é super importante utilizar os pilares da vida saudável a todo vapor para conseguir fazer com que o seu cérebro funcione no melhor dele. Então, alimentação saudável, sono reparador e atividade física. De propósito, se a gente quer aumentar a atenção, o
sono precisa acontecer. Uma pessoa que está cansada, que não passou por toda a arquitetura do sono normal, Quantas horas, mais ou menos, a gente tem que ter de sono? isso depende e varia cada muito de organismo. pessoa para pessoa, mas cada ciclo de sono tem cerca de 90 minutos, 1h30. Então, múltiplos disso acabam funcionando muito bem. Você dormir de 6 a 8 horas, geralmente funciona muito bem para você ter toda a sua saúde cerebral restabelecida. Sua memória organizada, porque a gente fixa as coisas durante o período do sono. Sim. Que legal. Então, assim, é bem bacana. Eu Assim, sempre estudava, dava uma lidinha antes de dormir. É? por exemplo, é Sim. importante você descansar. É importante você descansar. Tanto é que, assim, a mãe da gente, a avó da gente, não está errada, né? Olha, tem Vai que estudar dormir todo dia cedo. para a prova. Estudar só na véspera não adianta. A pessoa estuda na véspera, ela guarda Sim. muita coisa na memória de curto prazo. Ou Depois seja, esquece. Depois esquece tudo. se você pudesse ver, são estruturas que são elétricas e químicas instáveis na cabeça. Não houve uma mudança, não houve a neuroplasticidade. Aí acabou a prova, a pessoa toma uma chuveirada, o conhecimento vai Esqueceu tudo ralo tudo. abaixo. E é assim que funciona, porque você precisa da repetição para potencializar a sua memória. A alimentação também é a mesma coisa. A gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de alimentação que sobrecarregam menos o nosso aparelho digestivo favorecem que você tenha um bom fluxo sanguíneo cerebral e com isso você tenha uma energia metabólica mais favorável para o funcionamento da mente. Então não é à toa que, de repente, você pega a Escritura Sagrada, tinha uma questão muito grande para ser resolvida, o personagem bíblico Fazia jejum. fazia jejum. Porque quando o indivíduo entra em jejum, ele pode entrar num processo de cetose e corpo Você cetônico. fazia né? jejum, Eu fiz jejum lembro. intermitente uma época, porque a gente sabe que isso potencializa Sim. o funcionamento da mente. E é lógico, a gente sempre orienta que, assim, procura um acompanhamento profissional, médico, procure um né? nutricionista, sabe? Fala com o médico, porque, assim, é bem complicado. Você está mexendo com o seu metabolismo. Mas Sim. são formas de... Só de você já perceber que não vale a pena você fazer uma alimentação muito copiosa, muito pesada durante o período da noite, para não atrapalhar seu sono, você já está dando um grande salto aí. Sim. Sabe, é difícil muitas vezes você misturar isso do social com o bem-estar e tudo, mas é importante a gente entender isso, né? Todo o excesso de açúcar, todo o excesso Faz mal. de gordura, vai atrapalhar o funcionamento da sua cabeça e a sua atenção vai ficar comprometida. E existe todo um ritmo circadiano também. Por exemplo, não adianta você querer fazer uma super reunião da empresa, 11h30 da manhã, o pessoal morrendo de fome pro almoço. 11h30 da manhã, Por meia-noite. exemplo, é porque você está com a cabeça, o seu Sim. metabolismo está direcionado para outra situação. Então, entender isso, né, captar isso, que existem momentos ótimos no dia para determinadas tarefas, faz com que você consiga ter sua atenção melhor. E atividade física. Por exemplo, Qual que é o ideal, assim, mínimo para as pessoas ficarem saudáveis? bom, a gente precisa fazer atividades que envolvam treino de força, alongamento e a parte aeróbica. Tá. Existe a liberação de neurotransmissores que favorecem o funcionamento adequado do cérebro. Equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico e também memória e atenção. Aí você ainda pode escolher a modalidade que o indivíduo vai fazer. Por exemplo, você pega o tênis, para pessoas que têm uma dificuldade maior de se concentrar, pode ser uma boa saída. Porque, veja, você tem um adversário único, você tem uma bolinha que vai e que vem, uma tarefa um pouco mais simples. Se a pessoa tem dificuldade. Uma atividade, por exemplo, muito livre, muito aberta com muitas pessoas, se a pessoa já não tem uma facilidade muito com foco, talvez não ela vai tenha ser bom. dificuldade de desenvolver. É. Para quem tá muito estressado. Para quem está muito estressado, principalmente atividade aeróbica, que faz com que você consiga colocar no mesmo endorfina. tempo endorfina, anandamida, serotonina, outras coisas que Ou acabam seja, sendo liberadas. acorda, vai dar uma corridinha, depois você vai trabalhar, chega em casa, toma um banho gelado. Não, gente, Aí, aí trabalha, aí você Sim. volta à noite e vai fazer musculação. porque assim, a gente E fala alonga, tanto faz de, um yoga no meio do de dia. vida saudável, de performance, a gente sabe tanto o que é bom, mas nem sempre a não gente faz. consegue seguir, Mas é que né? nós não fazemos a coisa de propósito. Ainda tem muitas pessoas que acham que tem um estilo de vida saudável é comer alface. É comer alface também, mas Também, tem né? muita coisa que a gente escuta, é falado e não coloca em prática. Então, para potencializar a mente, é necessário colocar isso em prática. O cérebro humano ele funciona muito como o músculo. Eu faço esse paralelo porque fica fácil, fica concreto das pessoas. O indivíduo quer ter um corpo físico bonito do ponto de vista muscular, diminuir massa, gordura do corpo. O que ele faz? Ele vai para uma academia Sim. onde existem professores de educação física, treinadores, e já existe todo um conhecimento que se você faz exercícios
com o seu corpo de uma determinada maneira, uma determinada frequência, é de se esperar que existam mudanças e traga isso para você. A mesma coisa é o cérebro. A mesma maneira, se você não colocar ele para realizar a tarefa, ele não vai se desenvolver. E quanto tempo o cérebro demora até ele Aprender associar, um novo acostumar? hábito. Ou, por exemplo, eu quero começar a treinar, academia. Pra eu... Porque assim, se a gente vai e treina, aí se você parar uma semana, não sei você, pra voltar... Eu já tô difícil. Você não consegue esse podcast voltar. tá pra mim Não hoje, consegue em relação voltar. à academia. O cérebro fica, tipo, preguiçoso, ele não quer? Olha, o grande lance, tem uma palavra que se fala muito hoje em dia no mundo, e eu gosto muito dessa palavra, quando a gente Qual? fala de comportamento. Sustentabilidade. Então não adianta você falar assim, agora eu virei, sou fitness. Vou pra dia, academia, uma semana. 3 horas. Ninguém fica. É um Se você pouco fizer por dia. pequenas mudanças que sejam possíveis de serem repetidas todos os dias, você vai conseguir grandes mudanças a longo prazo. longo prazo. Então não adianta você falar que vai correr uma maratona. Você pode virar maratonista, mas se você correr 2 km por dia, mas todo dia mesmo, a gente está falando de correr 60 km no mês. Sua vida já mudou. 2 km é pouco. 2 km você faz em 10, 15, 20 minutos. Uma pessoa correndo bem tranquilinho. E o nosso cérebro vai se acostumando. E ele vai, na verdade, permitindo que essa nova realidade faça parte do seu dia a dia. Da mesma maneira, olha, não quero saber, não quero mais ser ruim de matemática. Perfeito. Então por que você não começa bem simples? Foi no restaurante, vê a conta, checa aquela conta ali de cabeça, vê se está certo, vê a porcentagem do garçom, entendeu? Sim. Acabou, sem calculadora. Não bate só o olho não e tá certo. Não, faça de cabeça. Sim. Quer memorizar? Vai fazer uma compra na farmácia ou no mercado, escreve a listinha para não perder a viagem, mas não olha na lista. Olha, No é final, legal, É antes- pra treinar o É, cérebro. é, né? Você vai lógico. fazendo Assim, ó, trabalhos. o que é inteligência? Todo mundo quer ser mais inteligente, quer mais bonito todo mundo quer ser, mas sim. todo mundo também quer ser mais inteligente, né? Não é isso? Sim. Sim. Ó, agora olha que interessante. O que é inteligência? Me dá uma definição de inteligência. Eu tenho uma ótima, uma que eu adoro, e que eu falo para todos os meus Ser alunos. muito inteligente. O que é essa inteligência? Você O que é saber inteligência? muito. Eu Não, o acho que é que é- inteligência? Inteligência Inteligência é você... sua capacidade de aprender, não é? No provérbio chinês, uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia, é aquela pessoa que conhece várias pessoas, é uma pessoa inteligente. A pessoa que se conhece é a pessoa sábia. Isso é num provérbio Não sei. chinês. Provérbio- Olha, na dentro Bíblia, da- Provérbios, Salomão ensinou que sabedoria é uma coisa Pela diferente neurociência, a de... inteligência é a capacidade de resolver problema. Doutor, tem uma pergunta aqui para o senhor. A pergunta é o seguinte: a gente vê muito na rua essas pessoas que caminham de costas para tentar exercitar o cérebro, fazer as coisas com os olhos fechados, movimentar mais aquele para tentar, acho que expressar talvez ou estimular o lado não dominante. Isso realmente funciona ou não? Bom, vamos lá. Existe um nome para isso, né? Que foi cunhado por Lawrence Katz, que é um neurocientista americano. Neuróbica. Neuróbica. Basicamente é o seguinte, é você sabotar o que você faz da forma mais fácil. automático, né? Vou dar um É. exemplo para vocês. 90% da população é destra. Escreve com a Eu mão sou direita. canhota. Você faz parte desses 10%. É. Mas você também pode fazer um exercício com a sua mão não dominante, Eu faço. passar a escrever. Esse pacote, É. na verdade, motor, ele está guardado no cérebro, ele passa de um hemisfério para o outro e você consegue. Não tão facilmente, mas Sim. no decorrer do tempo você pode conseguir. Ou então outras atividades, como por exemplo, escovar o dente e assim sucessivamente. Vão ser canhota, você sabe o que eu vou dizer para você. Cortar, usar uma tesoura é difícil, não é? Sim, é horrível. Minha mãe fica em choque quando eu vou abrir lata com abridor, cortar a tesoura. Agora a tesoura tem, né, pra canhota. porque Mas minha quando eu filha era criança, não tinha. né? Sim, sim. Acaba sendo um E mesmo mundo... assim, eu tava lendo que você frequentar lugares diferentes do que, tipo assim, tem gente que vai sempre no mesmo restaurante, que o melhor pro nosso cérebro é cada vez em um diferente. Tem alguma coisa a ver? Quando você aumenta o seu repertório, você está trazendo mais experiência para dentro da sua cabeça e isso pode aumentar sua chance de resolver problemas. É. Meu pai falava pra gente tomar banho, falava assim, quer treinar o seu cérebro? Começa a inverter o banho, tipo... Né? Começa a lavar a cabeça primeiro, em vez de passar o sabonete, ou sei lá, começa a lavar o pé, em vez de começar a lavar o ombro, inverter. Coisas do dia a dia. Tudo isso pode funcionar se você, na verdade, fizer isso de propósito, né?
entendendo que se você coloca uma dificuldade para o seu cérebro, você vai estimular circuitos diferentes do que vem sendo realizados. Como eu falei, o cérebro da gente ele gasta muita energia. E todo processo que possa simplificar, ele acaba sendo a preferência do próprio tecido nervoso. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, porque é possível você turbinar sua mente, principalmente encarando alguns desafios. Então sim, andar de costas pode fazer sentido, ou então atividades mais simples, como eu falei para vocês, né? Pô, vai fazer uma compra, tenta levar isso na sua cabeça e na hora fazer a compra, tenta fazer a soma de cabeça. São coisas que são simples e muitas vezes a gente delega para uma máquina e, enfim, a gente perde a chance de ter a nossa mente enfiada. Isso aumenta a vida útil do cérebro? Isso faz com que você tenha vias neurais mais desenvolvidas. E se você tiver, por exemplo, um acidente vascular cerebral ou então uma demência lá na frente com Alzheimer, o seu cérebro já está treinado para pelo menos diminuir esse impacto. Por isso que assim existe uma grande correlação entre anos de escolaridade que a pessoa frequentou o ensino regular pedagógico e a maneira com que, por exemplo, o Alzheimer possa se manifestar. Porque o que você faz, na verdade, é criar caminhos alternativos e diferentes. Se você nunca pensou sobre um problema, a chance de você ter uma boa resposta para aquilo é muito pequena. Então, brincadeiras que você pode fazer até com criança mesmo. Vamos imaginar o seguinte, de repente, de fato, o mundo ficou dominado por dinossauros lá fora. O que você faria? Sabe aquela coisa da criatividade? Veja, se algum dia, isso não vai acontecer, mas se algum dia tiver um monte de dinossauro lá fora, quem ousou pensar e achar soluções passíveis para aquela situação já saiu na frente, porque já deu aquela treinada para alguns circuitos cerebrais. Quem lê muito, por exemplo, a avó da minha cunhada, ela viveu mais de 100 anos, porque ela lia até 90 e poucos anos muito, entendeu? Você acha que isso ajuda? Ajuda. Só a leitura em si depende, né? A pessoa precisa entender aquele contexto. Não, ela entendia, além. ela entendia. Porque veja, quando você lê um texto curto, como por exemplo um texto de jornal, de uma revista, para você chegar no último parágrafo e entender o que está sendo dito desde o primeiro, você usa uma coisa chamada memória de curto prazo, ou memória de trabalho, que é uma coisa extremamente importante, né? Que faz a gente estar aqui conectado na realidade e não perder o fio da meada. Sim. Mas isso é treinável, tanto é que isso é um exercício, por exemplo, que pode ser utilizado numa reabilitação de uma pessoa que tem um problema com memória de curto prazo. Se espontaneamente a pessoa já faz isso, a chance dela ter um bom desempenho em relação a essa tarefa acaba sendo muito maior. Sem contar que o conteúdo a ser consumido, ele pode te enriquecer muito. Sim. A escola meio que organiza isso, né? Tanto é que existe todo um programa quando você frequenta o primário, o fundamental, e assim sucessivamente, para que você possa, na verdade, ser um indivíduo com uma informação básica e mínima. Desde que a humanidade criou a escrita, a gente consegue transferir para outras pessoas um conhecimento que antes só se conseguia através da palavra falada. Por isso que, assim, consumir arte e consumir informação faz muito bem para o desenvolvimento e para a manutenção do cérebro. Tá bem? E falando em livro, doutor Fernando, eu tô sabendo, assim, um passarinho me contou, tá? Que você vai lançar um livro com a sua filha. Isso. E os adolescentes, como é difícil esse período, né? Eu falo... Conta pra gente já o nome do livro, como é que vai entrando ser. agora, é complicado o cérebro do adolescente. É assim, ó, se ninguém tudo. fala, ninguém fica sabendo. É uma conversa de um pai com uma filha, um pai neurocientista, uma filha de 18 anos, agora com 18 anos, mas esse projeto já começou há alguns anos atrás, teve a pandemia e tudo mais, que serviu para, mais uma vez, aquilo, né? Inteligência e capacidade de resolver problemas, para afiar ainda mais essa conversa. Então a gente traz, através da nossa experiência e do nosso contato, esse convite para que os pais possam, junto com os seus filhos, além de desenvolver uma amizade, conseguir aproveitar esse momento tão rico e especial que é a adolescência para ajudar as próximas gerações. Porque os pais, tem pais que se distanciam, né, dos muito filhos. dos filhos. Ainda mais na fase da adolescência. Sim, acham que é uma fase, né, que se chama aborrecência, não é isso? Eu nunca chamei. Não, acho que eu agora acho mais legal. ainda, que ficam muito no computador, então As vive minhas, outro mundo. graças a Deus... A gente vive um momento muito difícil. Mas é difícil. É assim, difícil, a gente percebe o que cérebro tá humano, ele difícil. fica pronto por volta dos 21 anos de idade.
Assim, Demora, né? demora. Ou seja, a parte mais anterior, o córtex Eu fico pré-frontal, pronto quase agora. que é o juízo, ele acaba sendo mais desenvolvido nessa época, quando você tem a milenização, né, Sim. o encapamento dos neurônios que aumenta a performance da troca de informações por volta dessa idade. Por isso que não é à toa que as coisas acontecem dessa maneira, Sim. né? Que você, olha, tem que ter 18 anos, ou tem que ter 21 anos para ter a maioridade, ser Sim. responsável Tem pelos uma seus atos. explicação. Tem uma então. explicação, tem um embasamento científico para isso. E o que acontece? A gente pode transitar com segurança, desde que a gente tenha um contato e um diálogo aberto. E a Com gente os precisa nossos entender filhos. que a gente está numa fase diferente. A década de 90, principalmente, no qual a globalização virou uma coisa real, por exemplo, eu tenho um aparelho que eu posso conversar com qualquer pessoa do mundo a preço de banana, coisa que tempos atrás era praticamente impossível. Então, assim, o nosso mundo mudou muito. Demais. Obviamente, a gente não consegue acompanhar, do ponto de vista neurobiológico, essa mudança. Então é importante a gente ter esse contato aberto. A gente precisa, mais do que nunca, entender que não adianta tampar o sol com a peneira e a situação, a revolução do indivíduo que é seu filho, sua filha, está acontecendo. E quantos casos de transtornos mentais a gente acabou vendo nessa época, que poderiam ser Muito, evitados É. se fossem detectados precocemente. Então, uma ansiedade, uma depressão, um bullying, enfim, que às vezes está acontecendo dentro de Muito casa. suicídio, né? Nessa Isso, idade. e de repente você perdeu a chance de olhar, de ver, de curtir aquela pessoa como realmente deveria ter curtido. Enfim, é mais ou menos um Já pouco pode- disso aí que eu tô dando um spoiler. Já pode falar pra o nome vocês. do livro ou ainda não pode? É. Se ninguém fala, ninguém fica sabendo. Que E ótimo! quando que vai lançar? Até o final do Até o ano final do ano? tá lançado. E eu convido vocês, obviamente, a Lógico, participar desse obrigada. momento, dessa noite de Nossa, com autógrafos. certeza. E levar essa informação pra frente, né? Vamos. E os seus outros livros? Agora o Cérebro Ninja, aonde que o pessoal pode comprar? Você consegue comprar em qualquer livraria e também pela internet. Não, o vamos Cérebro falar o nome Ninja. de todos, vai. Vamos lá. Fala Vamos. todos. Bom, Cérebro O primeiro, Ninja. qual foi o primeiro? Manual de Iniciação em Neurocirurgia. Nossa! Nossa! Que acadêmico! Depois exercícios e posturas para o paciente que teve AVC. Tudo muito... Eu tive uma transição no começo, eu escrevia Sim. coisas bastante técnicas, Técnica. sabe? Sim. Hidrocefalia de pressão normal, do reconhecimento da doença ao tratamento multiprofissional. Então foram livros mais técnicos. Técnico. Aí Sim. começou Depois, o Misteriosamente Sem Segredos, o que você... Misteriosa- eu tô amando o nome dos seus livros. É Misteriosamente demais. Sem Segredos. Sim. Você sabe como o seu cérebro cria pensamentos? O outro livro, Papo Cabeça. Aí o Neurociência do Amor Neurociência do e amor. o Cérebro Ninja. Quero ler Nossa. todos. Muito bom, né? Muito conteúdo. Muito. Dá vontade de terminar esse E podcast. aproveitando. Aproveitando, falando em livro, Falando do livro, eu vou dar o meu livro, Divorciei Agora, que é pra quem tá passando por uma crise, quem se relaciona com alguém que tem filhos, porque eu falo, né? Muita gente não tem filhos, começa a namorar alguém que tem filhos. Aí não consegue entender essa relação porque ainda não tem filhos. Então aqui tem todas as dicas. Eu falo de guarda, de alienação parental, mas é pro leigo, para as pessoas aprenderem com essas novas famílias que estão se formando, as famílias mosaico, reconstituídas, né? E antes de casar também, já lê, Já que é lê, para que é pra- evitar o divórcio. E é isso aí, ó. E não acabaram os presentes, Não, porque viu? falando aqui, ó. A gente tá falando de neurociência, livro, Iluminar a mente. iluminar a mente, olha e a aqui, gente ó. precisa ler, né? Precisa o ler. livro do Dr. Fernando e o meu. Então, Esse ó, aqui, ó, nosso patrocinador, Elétrica Marmota. é uma luminária uma igual aquela de ali, ó, LED. de LED. Muito obrigado. E dá pra fazer muitos live episódios. também, viu? Maravilha. Só virar o LED e fica tudo certo. Nossa, muito obrigado. Foi um É prazer incrível estar com vocês aqui. Imagina, a gente que Viu? agradece. A Foi gente uma que- super aula. Super aula, Adorei. a gente aprende Quero ler muito. todos os livros. E é pra bom, poder assim, treinar o meu cérebro. E minha é bom mente. tudo que ele falou para quem trabalha com direito é uma profissão estressante, porque a gente lida com o problema do outro. Então a gente tem que ter em mente que a gente vai ser um pouco ninja todos os dias e que a gente precisa Precisa desses ser. pilares. Dá assim uma última mensagem para as pessoas. Era isso que eu queria falar. É. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa tratar do nosso cérebro com todo o respeito que ele merece. Por isso, a gente precisa ter um estilo de vida saudável.
reconhecer a necessidade do sono reparador, reconhecer e praticar atividade física regularmente. A gente já sabe disso, não é só para tratar da parte cardiovascular, não. É da mente também. E entender que é importante prestar atenção na alimentação. Feito isso, você está cuidando do órgão cérebro. A outra questão é cuidar dos seus pensamentos, entender que nós temos vários aspectos na vida. Isso para não cair no burnout, por exemplo, ou reconhecer precocemente um quadro de ansiedade, de depressão, de estresse, e rapidamente procurar um profissional da área da saúde para diagnosticar e começar uma terapia, um tratamento medicamentoso de uma maneira correta, se assim for necessário. Entender que não podemos ter medo dos problemas. Por quê? Os problemas são convites para desenvolvermos a nossa inteligência. E a gente tem pelo menos 10 tipos de inteligência. Não deu tempo de a gente falar aqui, mas outro um dia eu volto para podcast. falar. Inteligência emocional, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística. Bom, enfim, tem várias. A partir do momento que a gente começa a encarar a vida de uma maneira diferente, fica mais fácil da gente potencializar nossas capacidades mentais. Falamos de muita coisa, eu não poderia deixar de dizer e chamar a atenção do papel, por exemplo, da meditação, que é uma atividade que mexe com o próprio cérebro e estimula o sistema nervoso parasimpático, que faz com que naturalmente a gente entre num processo de mais calma, de mais tranquilidade, e a gente sabe que isso muda, inclusive, a conformação e as redes neurais, ajudando o indivíduo a ter mais clareza mental, ter mais equilíbrio emocional. Então são dicas que não tem como não dizer, já está provado cientificamente. E é um convite, né? A gente não precisa esperar ter um trauma de crânio, ter um acidente vascular cerebral, ter um diagnóstico de Alzheimer, hidrocefalia ou Parkinson, para entrar num processo de reabilitação multiprofissional. Você pode começar isso agora, começar a estudar uma língua diferente, começar a fazer uma atividade artística diferente, ler o livro da Ana Paula, assistir o podcast aqui. E os 9 do Fernando. Pois é, eu acho que assim, é um momento em que depende da gente, né? Fazer toda essa mudança para ter um cérebro mais saudável, uma vida mais plena. Então essa é a minha mensagem. Eu vou começar hoje já, agora. Saindo daqui, eu já vou começar a treinar meu Você cérebro. já vai comprar o livro do Dr. Fernando, né? Já vou comprar, já quero ler todos. Bom, foi muito boa Obrigada, a sua doutor. participação. Muito obrigada pela disponibilidade. Ótimas dicas para nós, Para todos advogados, nós. profissionais do direito e para todo mundo, né? Porque esse podcast é o legalmente, mas tem um duplo sentido aí. É pra mente também ficar legal, né? E pra você que ainda não segue a gente nas redes sociais, @doutora Ana Paula Gimenez, Ana Paula Gimenez. O meu é @Mari Carvalho Advogada. O do podcast é @legalmente.podcast. E o doutor Fernando? @dr, não é dr, mas é dr Fernando Neuro. DR Fernando DR, ó, você vai ter uma DR, olha! Fernando Neuro. Foi muito bom, então se você não deixou seu like, se você não Corre deixou seu lá comentário, no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixa o comentário, compartilha e tudo que vocês quiserem, vocês e estão liberados. aproveita, põe o sininho pra você já ver os próximos. Vamos agradecer também aos nossos parceiros, os nossos parceiros, a Agência Noah, que faz todo esse podcast, os nossos Fazem tudo aqui. patrocinadores. Fernandão, muito obrigada. Tá sempre com a gente. É a voz de fundo dos a voz de podcasts. fundo do Fernando. O nosso patrocinador desse episódio, Elétrica Marmota. Elétrica Marmota, sempre E a com gente presença de também. todos vocês, tá bom? Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, doutor. Obrigado, pessoal. Obrigada.